Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Boa noite a todos. Todos podem sentar, por favor. Com alegria que eu chamo todos vocês bem-vindos para mais esse culto. Hoje é o véspera do 21º domingo após o Pentecoste, mas a temática desse culto de hoje é com relação à assistência social, o nosso trabalho social. Por quê? Porque amanhã nós teremos um encontro distrital de ação social aqui na congregação, então a temática do culto já vai ser envolvendo essa questão, tanto de hoje como de amanhã também. Hoje nós não temos a transmissão simultaneamente do culto, quem assistir depois vai assistir gravado, porque a internet nos deixou na mão, caiu a nossa rede de internet, né? Então por algum motivo a internet não está funcionando, por isso o culto não está sendo transmitido de forma ao vivo. E desejamos então que Deus abençoe a todos durante esse culto. É um pouquinho diferente também, tiramos algumas leituras, estamos preparando uma forma um pouco diferente o culto de hoje, mas que Deus abençoe a todos. Damos continuidade louvando o nosso Deus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transportar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo
vossas faces, cada dia de glória em glória, conta sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Nos colocamos em pé, seguimos com a invocação. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Este Deus Santo, único e verdadeiro, é quem nós invocamos ao iniciarmos nosso culto. Em nome do Pai, Criador de tudo que há, que nos dá corpo, alma e vida. em nome do Filho, Salvador de todas as pessoas, que nos dá perdão, vida e salvação. em nome do Espírito Santo, Santificador e doador da fé, que nos dá nova vida espiritual. em teu nome, ó Deus triuno, estamos aqui. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, sabemos que somos pecaminosos por nascimento e por natureza, e sem o perdão dos pecados estaríamos perdidos para sempre. Porém, Deus, em seu amor, enviou o seu Filho unigênito para nos salvar e prometeu que todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso, arrependidos, confessemos os nossos pecados, suplicando o perdão a Deus. Santo, poderoso e bondoso Deus, diante de ti confessamos que temos conduzido a nossa vida de uma maneira nem sempre apropriada a filhos da tua família. Nem sempre estamos prontos para dizer muito obrigado pelos alimentos, pelas vestes, pela saúde, pelo trabalho, pela família. Nem sempre nos lembramos de agradecer pela nossa congregação, nossos irmãos na fé e nossos visitantes. Perdoa-nos, ó Senhor, quando temos dificuldades em colocar a Ti e a Tua palavra em primeiro lugar e sermos Tuas testemunhas. Perdoa-nos pelas vezes que não praticamos o amor ao nosso próximo como deveríamos. Confessamos que cometemos pecados por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos a tua eterna condenação. Por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo confessado os vossos pecados, confiando no perdão e no amor de Deus, eu, ministro da palavra por ordem de Deus e em nome de Jesus Cristo, anuncio o perdão a todos os pecadores arrependidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a que peguem as vossas Bíblias no Salmo 138, é o introito para este nosso final de semana. Salmo 138, que nós vamos ler de forma responsiva. Salmo 138, leitura de forma responsiva,
Se alguém não encontrar na Bíblia, hoje teremos projetado já por divisão de versículo. Eu leio os versículos ímpares e a congregação responde com os versículos pares. Salmo 138, leitura de forma responsiva. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones. Convido também a leitura do Santo Evangelho. No dia de hoje vamos diretamente ao Evangelho, Lucas 10, 25 a 37. A parábola do bom samaritano, focando também nesse final de semana em que vamos falar da assistência social. Lucas 10, 25 a 37, no Novo Testamento, leitura do Evangelho para o dia de hoje. Lucas 10, 25, aonde nós lemos. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa e bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos agora a nossa fé no Deus triuno com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se sentar. Hoje nós não teremos um momento com as crianças aqui na congregação, mas nós convidamos agora, durante o cantar do próximo hino, que as crianças façam a sua oferta na igrejinha e vão com a professora, então, com a professora Adri, para a escola bíblica. Ok, crianças? Então, hoje, passem aqui pela frente, quem desejar fazer a sua oferta, e já sigam com a professora para a escola bíblica. Cantamos o próximo cântico em preparação à mensagem. Edson, o louvor é o tudo que no mundo você tem. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor é tudo em vão. Aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. Lá, 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 laraí, lará. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Que o Espírito Santo ilumine o nosso meditar. Amém. O texto bíblico, dessa vez escolhido para esse final de semana, como eu falei, que é um final de semana onde nós vamos meditar sobre o trabalho da assistência social, a ação social da igreja em si, das pessoas, é o texto, então, escolhido do Bom Samaritano. Tentar entender um pouquinho o contexto daquele momento. O contexto do texto dito hoje
é de Jesus pregando em uma sinagoga, em uma igreja daquela época. Jesus, então, naquele tempo, ele ficava no centro da sinagoga e as pessoas faziam um círculo em volta dele para escutar ele, ou quem era a pessoa que estava dirigindo aquele momento, aquela situação. Esse era o costume da época. Então, o costume era fazer, então, também 2 leituras bíblicas. Uma leitura do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e uma leitura de um dos profetas. Era assim também aquele momento. E aí, então, quando era feita a leitura, as pessoas ficavam em pé. Todo mundo, enquanto era lido a palavra de Deus, todo mundo ficava em pé, em respeito ao Senhor, pela palavra do Senhor. E aí, então, em seguida, foi o que Jesus fez, né? Jesus leu a passagem bíblica, depois ele foi pregar o seu sermão. Quando a pessoa ia explicar o texto daquele momento, falar a sua mensagem, enfim, dar o seu sermão, todos se sentavam, mais ou menos como vocês estão, né? Todo mundo ficava sentado, por quê? Porque não era para ter pressa. Se ia ser pregado alguma coisa, era importante, então todo mundo tinha que dar ouvidos, não ficar cansados. Então todo mundo, em respeito, sentava para absorver melhor o ensinamento. Esse era o contexto da época. Eu estou explicando o contexto porque ele é importante. E Jesus, então, estava ali pregando. Na época de Jesus, o sermão era como uma aula. Era um momento de transmitir aprendizado para as pessoas. E se uma pessoa, então, tinha alguma dúvida, ou se ele tinha uma discordância, a pessoa não levantava a mão, que nem era hoje em dia. Ela ficava em pé. E aí, então, todo mundo sabia que aquele camarada tinha uma pergunta ou queria falar alguma coisa naquele momento. E o que o texto bíblico de hoje nos diz, que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou. Ou seja, só para entender, já tinha lido as passagens bíblicas, Jesus estava pregando o seu sermão, e aí, então, esse mestre da lei, que era um doutor em teologia da época, levantou. Porque naquele momento ele tinha a intenção de fazer uma pergunta para o mestre. Ele se levantou para colocar Jesus à prova, na verdade, como ele disse. Certo, ele estava pensando, ele com ele mesmo, eu sou o mestre, eu sei das coisas, eu sou um doutor da lei, eu vou falar, vou perguntar alguma coisa para esse camarada aí e vou colocar ele contra a parede. E ele perguntou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus respondeu com outra pergunta. E o que está escrito na lei? Jesus, muito esperto, colocou então ele para responder algo que ele saberia. E ele diz, na lei diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ainda a lei diz mais, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí Jesus disse, está certo, faça isso e viverás. E aí então o mestre da lei, querendo se justificar, como disse o texto, perguntou, mas quem é o meu próximo? Com essa pergunta e com a resposta, tirar 2 lições importantes no nosso texto de hoje. Eu vou explicar a primeira agora e a segunda mais para o final da nossa meditação. E eu vejo aqui sim, um ensinamento claro com relação ao amor ao próximo. De buscarmos uma vida de pessoa que faz o bem. E podemos pensar em algumas ações práticas, então, de como fazer o bem. Porque essa pergunta agora, meditando um pouquinho sobre a resposta de Jesus, que a gente já conhece tão bem, vai nos fazer pensar sobre isso. Como fazer o bem? De forma prática, como fazer isso, né? Como dar os primeiros passos nesse processo de fazer esse engajamento de amor prático na vida. Como amar ao próximo no dia a dia. Porque não basta ter uma sensibilidade e saber que alguém não está bem. Eu tenho que ir além disso. E se queremos colocar em prática o amor de Jesus na vida das outras pessoas, precisamos começar tomando atitudes. E a primeira atitude é escutar o grito de socorro. E há diversas formas de gritar socorro, não só verbalmente. E tem muita gente por aí, nós sabemos, que estão pedindo socorro.
que há diversas necessidades, diversas coisas que as pessoas estão precisando e que estão clamando por socorro. Mas muitas vezes nós não damos atenção para o pedido das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes o grito não é tão alto e a gente faz questão então de não ouvir quando alguém está pedindo ajuda próximos de nós. E uma lição que podemos tirar dessa história do bom samaritano é que se você está ouvindo o grito de socorro, você tem que parar de fazer o que está fazendo para atender aquele pedido. Parece óbvio, mas nem sempre a gente faz isso. A gente não para a nossa ação para fazer o que precisamos fazer. Quando a gente olha para aquela história, vemos que passaram 2 pessoas antes do samaritano. Um sacerdote e um levita passaram para aquele homem que estava caído na estrada, depois de ter sido assaltado, apanhado, estava ali sofrendo, agonizando. Passaram então um sacerdote e um levita, ou seja, duas pessoas religiosas. E aí nós podemos nos incluir nos religiosos também, né? Que talvez eles tivessem uma agenda muito cheia, podemos dizer assim. Talvez até mesmo de coisas honrosas, coisas importantes. Tanto o sacerdote como o levita, provavelmente a vida deles era muito ocupada. Eles tinham o que fazer, eles estavam indo fazer alguma coisa. Que talvez eles estivessem fazendo coisas santas, e por isso eles não pararam. Eles seguiram o caminho. E eles poderiam usar isso até mesmo como desculpa para não parar. Por exemplo, se um sacerdote tocasse em uma pessoa que estivesse morta, ele não poderia entrar no templo para ministrar as coisas do Senhor. Então, uma das desculpas que ele poderia usar essa: mas eu estou indo para o templo, como é que eu vou encostar nesse homem, vai que ele morreu? Então eu não vou poder lá cumprir a escala, porque havia uma escala de sacerdotes, e a escala demorava às vezes para voltar para a mesma pessoa, e aí então ele poderia pensar: não, vai que eu encosto no morto, vai que ele está morto, eu não posso fazer a minha função, e vai estragar a escala em si, enfim. A prioridade para o sacerdote não foi olhar para aquele grito de socorro, a prioridade daquele sacerdote foi continuar fazendo o que ele tinha que fazer, e ir para o templo, talvez. Por isso eu falei, o primeiro passo para a gente começar a amar o próximo, a escutar o grito de socorro e parar. Parar o que você ia fazer para atender aquele pedido de socorro. A prioridade do sacerdote não foi parar, foi ignorar o pedido de socorro. O levita, eu não sei qual que era a desculpa dele. Talvez ele ficou com medo de as pessoas que assaltaram aquele homem que estava na estrada viessem assaltá-lo também e foi embora, não sei. Mas uma lição importante que temos que aprender aqui é que quando há um pedido de socorro, a gente para. A gente dá prioridade para aquele pedido, porque talvez tenha uma prioridade acontecendo ali. E temos que refletir o quanto que realmente a gente para a nossa rotina para escutar o pedido de socorro de alguém e ir atrás para ajudar essa pessoa. O quanto que você para a sua vida e pensa: não, agora eu vou chegar mais tarde em casa porque alguém está precisando de mim, eu vou lá ajudar essa pessoa. O quanto que a gente para a nossa programação, que às vezes pode ser muito importante, para ajudar alguém. Por exemplo, nesse momento em que está acontecendo tantas enchentes no Brasil afora, principalmente na região sul, eu vi algumas histórias de pessoas que abandonaram as suas casas para ajudar e salvar a vida de outras pessoas. Ou seja, a sua casa estava enchendo de água, os seus móveis estavam se perdendo ali, sofá, tudo, televisão, geladeira, estava entrando água, porque o camarada parou de olhar para aquilo que é seu e foi socorrer uma outra pessoa que poderia morrer afogado ou algo assim. Ele parou de olhar para o seu e foi ajudar outro. Esse é um exemplo de a gente não olhar só para o nosso. Se você estiver ouvindo a voz de socorro de alguém, se o seu coração está te incomodando, porque talvez você está pensando: eu deveria ajudar essa pessoa, talvez alguém está precisando de mim, talvez você esteja com essa pessoa na mente, pode ser Deus te mostrando esse pedido de socorro, e você só precisa parar para agir.
mas você precisa parar, muitas vezes, para agir. Porque tem algumas pessoas que dizem assim: quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo, aí sim eu vou começar a ajudar as pessoas. Aí é tarde, meu camarada, talvez essas pessoas já morreram, você não precisa mais de você. Você tem que começar agora, enquanto você está vivendo, enquanto você está na sua jornada da sua vida, enquanto você está trabalhando, enquanto você está vivendo a sua vida, você tem que parar um pouquinho, olhar a realidade e viver aquilo que Jesus quer. Ser um pouco de Jesus na vida das pessoas, ser um pouco o pé de Jesus, ser um pouco a boca de Jesus, ser a bênção de Jesus na vida de outros. Mas você só vai ser Jesus na vida de outros se você parar de olhar só para a tua vida, para a tua rotina e conseguir olhar para outra pessoa, escutar o grito de socorro de alguém. Talvez aquele sacerdote, talvez ele tivesse pensado assim: eu vou lá, cumpro a minha missão no templo, faço o que eu tenho que fazer, depois eu volto para ajudar esse camarada. Mas ia ser tarde, porque provavelmente aquele cara já teria morrido na beira da estrada, não sei o que teria acontecido. Tem coisa, gente, que não dá para esperar. Tem pedido de socorros que a gente tem que sim parar e olhar para aquela pessoa e agir. O nosso estilo de vida, na verdade, é uma diretriz. A vida do cristão precisa ser uma vida onde a gente faz o bem naturalmente. Que a gente faça o bem a todas as pessoas. A nossa vida tem que ser natural isso, onde a gente não se canse de fazer o bem a qualquer um. Em Gálatas, capítulo 6, diz o seguinte, 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem. A única coisa que gera cansaço na gente é quando a gente faz algo muitas vezes com frequência, né? Quando você faz algo por uma vez, talvez duas, isso não gera cansaço. Isso é natural, é normal, é até simples e fácil de fazer. Mas se você tem uma rotina de fazer sempre a mesma coisa, isso gera cansaço. E é isso que a Bíblia diz: faça sempre muito bem, mas não se canse. É uma forma de dizer: continue fazendo. Faça ao ponto que iria te cansar, mas não pare de fazer. A Bíblia está falando para pessoas que já praticavam o bem. E o texto de Gálatas diz: não parem, não desistam, não se cansem. Por isso eu digo, fazer o bem é parte de um estilo de vida do cristão, onde ele vai aprimorando o seu estilo de vida. É um comportamento frequente na vida do cristão. É fazer parte da personalidade. E a nossa personalidade ser moldada por Cristo e pelo Espírito Santo. Ele não deixa um pedido de socorro passar facilmente. Assim é a vida do cristão. Esse não se canse de fazer o bem é um alerta para aquelas pessoas que também sempre fazem o bem esperando resultados. Olhando aquilo que você fez para ver se você vai ver o resultado depois disso. E às vezes elas desistem porque elas se decepcionam, elas se cansam. Pô, eu ajudei o camarada lá uma vez, não deu certo e tal, e desistem. E fazer o bem, gente, não é procurar o resultado. A gente quer resultado, não tem problema, porque a gente quer ver pessoas melhores. Mas a minha motivação não vai ser o resultado. Por isso, não se cansem de fazer o bem se vocês não estiverem enxergando resultados calculáveis, maciços, explícitos na sua vida. Na verdade, nenhum de nós deve estar procurando isso, mas simplesmente está no seu, como eu falei, na sua personalidade cristã de fazer o bem. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz: quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente, para o quê? Para ajudar os pobres. Deus está ainda nos colocando algo a mais aqui. Deus não quer que nenhum de nós viva uma vida egoísta. Uma vida onde a gente pense no trabalho somente para nós. Que o nosso ganho, que o nosso trabalho se limite somente a nós. Olha como é sério isso, gente.
A orientação da palavra de Deus é que a gente sempre enxergue o próximo. Embora o propósito do trabalho que nós executamos no nosso dia a dia, lá nos nossos afazeres, o propósito daquele trabalho é gerar o sustento para mim e para minha família, mas ele jamais deve se limitar a isso. O teu ganho não pode se limitar somente a você. E é isso que nós devemos meditar também. Deve ser parte, por exemplo, do nosso orçamento, dos nossos ganhos, o ajudar ao próximo. É isso que o texto de Efésios diz. Investir recursos da nossa vida em outras pessoas. Embora fazer o bem não significa apenas um investimento financeiro, mas isso não está excluído. Temos que pensar sim e nos preocuparmos com isso. O quanto que a gente investe realmente em fazer o bem. Muitas vezes vemos pessoas que, em nome de pregar a salvação somente pela fé e não por obras, o que está certíssimo, mas parece que daí vai criando uma aversão sobre fazer boas obras, sobre fazer o bem, sobre colocar a tua fé em prática. Porque aí, como eu sei que a salvação é por graça, eu esqueço do reflexo da minha fé, de uma fé em ação. Essa história do bom samaritano, contado por Jesus, para alguns é um texto exclusivamente de ação social do cristão. Mas há uma outra forma de interpretar esse texto. Muitos interpretam esse texto como se ele fosse exclusivamente apontando para Cristo como o samaritano. Muitos olham esse texto falando, esse samaritano é Jesus Cristo, ele vem nos curar, ele vem nos salvar, vem nos resgatar. Eu vejo, na verdade, as duas coisas nesse texto. Eu vejo essa conexão externa, extrema com Jesus e ligando a uma vida de obras. É uma vida de alguém que não crê, é uma vida que não tem reflexo em obras. Mas uma vida de alguém que crê em Jesus como teu restaurador, como teu salvador, é uma vida onde no teu dia a dia as obras, o ouvir o socorro está presente. Aqui Jesus então dá duas lições, ensinando na prática como é amar ao próximo, como é ouvir os pedidos de socorro, como é ajudar alguém e qualquer alguém. Ensinando isso, Jesus também nos ensina sobre Ele mesmo, como o Salvador, como que morreu na cruz por nós, como que se entregou para ser o nosso Salvador e nos resgatar. E aí Ele já coloca a motivação para nós olharmos para o nosso próximo. Então uma coisa interessante do texto é poder enxergar Jesus nesse texto também. E ao mesmo tempo enxergar o seu ensinamento de que esse olhar para Ele tem um reflexo no olhar para o próximo. O homem caído não tinha nada o que oferecer depois para aquele bom samaritano. E ele foi simplesmente resgatado. Cuidaram das suas feridas e salvaram a sua vida. É exatamente isso que Jesus faz conosco. No centro da nossa fé está um homem que morreu na cruz por todos aqueles que o maltrataram, por aqueles que o odiaram. Ele ressuscitou para que pudesse estender a graça, então, sobre todos nós. Essa é a obra do bom samaritano Jesus por nós, nos resgatando de uma condenação eterna. E agora, então, nos ensinando a vivermos isso. E agora você está salvo, você está curado, e Ele diz, vai e faz o mesmo. Toda a nossa ação em se mexer e agir pelo próximo, está naquilo que Jesus já fez por nós. É em saber que nós éramos aquele miserável que estaria morto se o bom samaritano Jesus não estivesse nos resgatado. E agora então nós podemos colocar a nossa fé em prática, em ação, e levar esse amor para mais pessoas. Põe o seu amor em prática. Por quê? Porque Jesus já colocou o amor dele em prática por você. Vá e faça o mesmo. Amém. Neste momento nós iremos orar. Eu não sei se foi colocado algum pedido para nós, né? Não pela live, mas de outras formas também aqui no culto.
Então, alguns pedidos que chegaram até nós. Então, pedidos, a Brenda pede que a sua apresentação no balé corra bem na semana que vem. A Jéssica pede pela sua família. Em gratidão também a Eliane agradece pela semana que passou. A Jéssica agradece pela vida, pois nessa semana sofreu um acidente doméstico, mas não fraturou nada, embora esteja com bastante dor. Também iremos incluir nas nossas orações os aniversariantes da semana: Carlos Menezes, Cloderville, Sérgio Rogge, Luiz Souza Dias, Beatriz Ronveder, Ana de Paula, Ana Lassen, Velci Isolan, Miguel Lassen, Simone da Cruz José, Tânia Hiller, Antônio Penteado, Antônio Gilmar, Guilherme Kronbauer, Regina Menezes, Bruna Moreira, no dia de amanhã, Elaine Schunmann e Guilherme Ribeiro. E de casamento, Gerson e Shirley Heinen, Guilherme e Paula Ritchell e João e Tamine Gross. Convido a todos a se colocarem em pé para orarmos. Querido e amado Deus, nós temos que te louvar nesse momento, te agradecer, Pai. Nesse momento queremos primeiramente dizer obrigado, Pai, por toda a sua obra em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecemos sermos resgatados por Ti, amados por Ti, Pai. Porque nós muitas vezes nos desgarramos, Te ofendemos com os nossos pecados. E reconhecemos isso neste culto, por exemplo, na hora da confissão de pecados, Pai. Mas nós Te louvamos porque o Senhor nos perdoa e nos dá nova chance através de Jesus Cristo. E obrigado por isso, Pai. Obrigado por ser o bom samaritano salvador da nossa vida, aonde com a sua obra nos resgatou para a vida eterna, Pai. Que nós possamos valorizar essa obra e que nós possamos ter uma vida de fé ativa também em boas obras, Pai. Que o Senhor nos motive a refletirmos o Teu amor que o Senhor derramou por nós na vida de outras pessoas. Que nós não arrumemos desculpa para não agir em amor e fazer a Tua obra neste mundo. Que nós possamos parar o que às vezes achamos como prioridade, para dar prioridade para as outras pessoas e amar os outros como o Senhor derramou o seu amor por nós, e amar os outros como nós gostamos de ser amados, Pai. E se nós estamos falhando nisso, derrama o Teu Espírito Santo, moldando a nossa mente, a nossa personalidade, moldando aquilo que nós às vezes pensamos que é importante e colocando os Teus princípios como importante na nossa vida, Pai. Permita-nos amar até mesmo aquelas pessoas que nós tivemos que perdoar por nos ofender, por nos maltratar, por esquecer de nós, por nos ignorar por algum motivo, Pai. Por nós, que nós possamos agir em amor com essas pessoas, que o Senhor nos dê oportunidade, Pai, para amarmos aqueles que de alguma maneira nos ofenderam, nos maltrataram também, Pai. Abençoe também de forma especial os aniversariantes dessa semana. Te louvamos pela vida de cada um deles, Pai. Te louvamos pela obra de salvação, pelo amor derramado. E pedimos que o Senhor continue sendo generoso em abençoá-los. Que o Senhor derrame bênçãos sobre bênçãos e tudo aquilo que vai ser importante para a vida deles. Assim também te louvamos pela vida desses 3 casais, Pai. E pedimos que o casamento deles possa estar baseado na Tua palavra e no Teu amor. Também, Pai, pedimos junto com a Brenda pela sua apresentação, Pai, que tudo possa ocorrer bem, que ela possa ficar tranquila e sair satisfeita deste momento. Também, Pai, oramos pela família da Jéssica, que o Senhor derrame proteção, cuidado, sabedoria no seio dessa família, Pai. Também te louvamos, Pai, pela vida da Eliane e agradecemos pela semana que passou na vida dela. Também pela Tua presença na vida dela e de todos nós. Também, Pai, agradecemos pela vida da Jéssica, que sofreu um acidente essa semana, mas com certeza o Senhor a abençoou, cuidou, os seus anjos a seguraram e ela não teve nenhuma fratura, Pai. Te louvamos pelo Teu cuidado nessas horas e também naqueles dias onde o Senhor nos protegeu tão bem, que nem o susto nós tomamos, Pai. Obrigado por isso. Abençoe-nos, Pai, para que nós possamos sair daqui, olhando para o nosso próximo, praticando o amor conosco e com o próximo todos os dias, Pai. É o que pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Todos podem sentar.
Neste momento, aqueles que desejarem poderão também fazer a sua oferta em gratidão a Deus, podendo colocá-la no gasofilácio, ou colocar o seu envelope, ou fazer de forma eletrônica também, seguindo o Pix, ou como você achar melhor. Durante isso, cantaremos o próximo louvor. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilante celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Convido a todos a se colocarem em pé para orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e da glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre.
Todos podem sentar. Este é um momento onde Jesus também vem até a nós de forma concreta no pão e no vinho, onde nós recebemos o seu corpo e sangue para fortalecer a nossa fé e nos dar certeza do perdão e também nos melhora como cidadãos, como pessoas, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Convidamos então a participar da Santa Ceia as pessoas que já foram devidamente instruídos na palavra de Deus e que têm consciência do que é receber o corpo e o sangue de Cristo. Se alguém tem dúvida disso, se não passou por instrução ou tem alguma dúvida, pedimos que falem conosco após o culto, em algum outro momento, para também poderem participar da Santa Ceia tranquilamente. Faremos a distribuição pedindo para que vocês se coloquem aqui à frente do altar e assim recebam. Podeis vir, pois tudo está preparado. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, no domínio em suas mãos,
Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem-se os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem-se os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Convido a todos a se colocarem em pé. Agradeçam ao Deus eterno, anunciem a sua grandeza e contem às nações o que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem das coisas maravilhosas que Ele tem feito. Tenham orgulho do seu nome. Que todos os que adoram o Deus eterno fiquem contentes. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Todos podem sentar, por favor. Quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco neste culto, nessa noite. Obrigado pela presença de todos vocês, em especial as que nos visitam hoje, e mais especialmente ainda quem está conosco pela primeira vez. Alguém poderia levantar a mão quem está aqui pela primeira vez, para ver se a gente tem visitantes? Temos ali o pastor Mauri, é isso? Mauri, obrigado pela sua presença conosco. Pastor, irmão nosso da Confissão Luterana, né? Obrigado também por participar aqui com a gente, né? Daqui mais ninguém, né, gente? Hoje somente o pastor, obrigado também pela sua presença. Então, lembrando um pouco da nossa programação da semana, nós teríamos hoje uma noite muito movimentada, né, onde a Mirim iriam dormir ou ficar acordado aqui na igreja nessa noite, mas como vários não puderam, então a gente transferiu, foi adiado, né? Mas amanhã, como eu disse, teremos um encontro distrital aqui na congregação. Então não é só a nossa congregação, vai ter outras congregações de Curitiba para pensar sobre essa temática, né, da assistência social nas congregações. Então às 9 horas vai ter uma abertura, 9h30 é o culto, e logo após o culto teremos uma palestra, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então culto presencial normal amanhã também. E terça-feira, igreja aberta, normal às 14h. Quarta-feira nós temos a live de estudo bíblico às 19 horas. Quinta-feira ensaio do coral. Sexta-feira estudo bíblico, né? Então o grupo Ecoville, que é na casa da Sônia, e também o grupo bíblico SIC1, que é na casa da Diva e do Jairo. Sábado, atividade normal, instrução de confirmando, Juventude Mirim. Temos uma programação especial, que é ensaio do coro, já vou falar um pouco mais sobre isso também. O encontro das mulheres, às 14h30, encontro das servas, e culto presencial e online. Oi? 4h30, desculpa, exatamente, 4h30, 2h30 é o ensaio do coral, né? É que eu já fiquei calculando, 2h30 vai dar tempo de ensaiar o coral e para as servas vai dar tempo de tudo, né? E domingo que vem, culto presencial. Algumas imagens aí para a gente reforçar. Tem o grupo Cachoeira também que não entrou ali, ok. Sexta-feira, então, só para reforçar as nossas imagens que a gente divulga. Então, amanhã, então, esse encontro da assistência social com a palestra da Ivanilde Regina de Souza, alguém que já trabalha há 21 anos nessa área, que vai trazer um pouco de experiência para nós também. O encontro das mulheres, 4h30, tá, gente? Se alguém vir 2h30, vai ter que ensaiar no coral.
tá? Então, 4h30 da tarde, o encontro especial das mulheres, com aquele estudo bíblico, bate-papo, um café espetacular que nunca falta também. E, gente, lembrando, está chegando mais uma comemoração da Reforma, já estamos anunciando. O ensaio especial do coral de tarde é por isso, para no dia 31, uma terça-feira, anotem na agenda de vocês, coloquem no Google lá do teu celular, para você lembrar que uma terça-feira, dia 31 de outubro, iremos celebrar com as congregações do distrito, aqui na nossa congregação, o culto da Reforma. Então, e também a celebração dos 75 anos da SBB, gente. Então, a SBB também é muito ligada à nossa igreja e é um fruto, com certeza, da Reforma, onde a Reforma trouxe de novo a Bíblia para o centro da igreja. E lembrando também, gente, nós queremos logo fazer um novo bazar beneficente. Nós temos uma campanha aí pela frente, mas para isso nós precisamos de mais produtos. Precisamos que vocês tragam, que vocês ajudem a arrecadar, converse com os vizinhos, com os amigos, com o pessoal do prédio, do condomínio. Peçam, gente, recadem com as pessoas. Digam, na minha igreja tem um projeto bacana de trabalho social, e aí eles fazem o bazar, o valor do bazar arrecadado é usado no próprio trabalho da assistência. Colaborem, gente. E aí, também falando sobre isso, projeto do nosso telhado, vários projetos aí. Falem com a presidente qualquer coisa também, se tem alguma dúvida, mas faça sua oferta, porque o nosso telhado enferrujou, infelizmente. Depois de quase 30 anos de uso, precisamos fazer a troca. É isso. Lembrando também, a comissão de eleição, logo teremos eleição na nossa congregação. Então, temos aí Gilmar e a Jussara, que são da comissão, eles vão falar com vocês, ou se alguém quer servir a igreja participando da diretoria, podem falar com eles também, gente. Acho que meus avisos, recados são esses, vários recados e avisos, né, gente? Fica mais longo que o sermão às vezes, mas é importante também. Desejamos a todos uma abençoada noite, que todo mundo possa sair daqui um pouco mais forte lá no seu DNA, esse fazer o bem sem se cansar. Amar ao próximo, porque nós somos abundantemente amados por Deus. Somos salvos e resgatados por Jesus, e essa é a nossa motivação. Convido a todos, então, a ficarem em pé para encerrarmos este culto, cantando a última canção. Da refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidões já conquistou. Alma livre em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá.
e as nações Jesus potente com justiça julgará. E os remidos triunfantes em vigor de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem